Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos falar sobre o espaço vetorial Rn. No vídeo anterior, eu comentei com vocês que o conjunto Rn é um espaço vetorial. Nesse vídeo nós vamos definir mais detalhadamente o conjunto Rn e as operações usuais de soma e de multiplicação por escalar e vamos fazer a demonstração de que esse conjunto é um espaço vetorial. Todos vocês conhecem o conjunto R dos números reais. Em geometria analítica, nós estudamos o R2, que é o conjunto dos vetores com duas coordenadas reais. E também estudamos o R3, que é o conjunto dos vetores com três coordenadas reais. Estendendo essa ideia, nós podemos ter o conjunto R4, que é o conjunto dos vetores com quatro coordenadas reais. E generalizando, nós temos o conjunto Rn, que é o conjunto dos vetores com n coordenadas reais. E nós representamos um vetor de Rn por uma sequência de números reais, onde cada número é uma coordenada do vetor. Então, o vetor em Rn tem uma primeira coordenada x1, essa é a coordenada da posição 1, uma segunda coordenada x2, essa é a coordenada da posição 2, até uma enésima coordenada xn, ou a coordenada da posição n. Cada uma dessas coordenadas, x1, x2 até xn, é um número real. Vamos tomar aqui dois vetores em Rn. Então, seja o vetor u, com coordenadas x1, x2 até xn, e o vetor v, com coordenadas y1, y2 até yn. Os vetores u e v são iguais se e somente se as suas coordenadas forem respectivamente iguais. Então, para os vetores u e v serem iguais, a primeira coordenada de ambos tem que ser iguais, portanto, nós devemos ter x1 igual a y1. E o mesmo vale para as outras coordenadas, então teremos que ter também x2 igual a y2 até xn igual a yn. A soma dos vetores u e v é um vetor de Rn, em que cada uma das coordenadas é a soma das coordenadas correspondentes nos vetores u e v. Portanto, a primeira coordenada da soma de u e v vai ser igual à soma da primeira coordenada de u, que é x1, mais a segunda coordenada de u, que é y1. E da mesma forma, a segunda coordenada de u mais v vai ser x2 mais y2, até a última coordenada de u mais v, que vai ser xn mais yn. A multiplicação do vetor u pelo escalar k vai ser um vetor de Rn, denotado por k vezes u, onde cada uma das suas coordenadas vai ser o produto de k pela respectiva coordenada do vetor u. Assim, a primeira coordenada do vetor ku vai ser k vezes a primeira coordenada do vetor u, que é x1. Da mesma forma, a segunda coordenada de ku vai ser k vezes x2, até a última coordenada de ku, que vai ser k vezes xn. Vamos fazer aqui um exemplo no espaço R5. Vamos tomar os vetores u com coordenadas 1, 0, 2, menos 3 e 4, e v com coordenadas 0, 1, 1, menos 2 e 5, e vamos obter u menos 2v, que vai ser dado pelo vetor u, 1, 0, 2, menos 3 e 4, menos duas vezes o vetor v, que é 0, 1, 1, menos 2 e 5. Fazer u menos 2v é equivalente a fazer u somado com menos 2 multiplicado por v. Então, u menos 2v pode ser dado por u, que tem coordenadas 1, 0, 2, menos 3 e 4, somado com menos 2 vezes o v, que tem coordenadas 0, 1, 1, menos 2 e 5. Nós vamos fazer primeiro a operação da multiplicação por escalar. Então, fazendo menos 2 multiplicado pelo vetor 0, 1, 1, menos 2 e 5, teremos um vetor cuja primeira coordenada vai ser menos 2 multiplicado por 0, que é 0. A segunda coordenada é menos 2 multiplicado por 1, que é menos 2. A terceira coordenada é menos 2 multiplicado por 1, que é menos 2. A quarta coordenada é menos 2 multiplicado por menos 2, que resulta em 4. E a quinta coordenada é menos 2 multiplicado por 5, que resulta em menos 10. Por fim, fazendo a soma dos vetores 1, 0, 2, menos 3 e 4, e 0, menos 2, menos 2, 4 e menos 10, nós teremos o resultante u menos 2v, onde a primeira coordenada vai ser a primeira coordenada do vetor que a gente está somando, que é 1,
mais a primeira coordenada do segundo vetor que a gente está somando, que é 0. 1 mais 0 resulta em 1. Da mesma forma, a segunda coordenada desse resultante vai ser 0 somado com menos 2, que resulta em menos 2. A terceira coordenada é 2 somado com menos 2, que resulta em 0. A quarta coordenada é menos 3 somado com 4, que resulta em 1. E a quinta coordenada é 4 somado com menos 10, que resulta em menos 6. Portanto, o menos 2v é o vetor com coordenadas 1, menos 2, 0, 1 e menos 6. Agora que nós já conhecemos melhor o conjunto Rn e as suas operações usuais de soma e multiplicação por escalar, nós vamos verificar que, de fato, Rn é um espaço vetorial. Para isso, nós temos que demonstrar que todas as 8 propriedades para que um conjunto seja um espaço vetorial, que nós vimos no vídeo anterior, são válidas aqui. Então, vamos tomar aqui os vetores u, v e w em Rn. O vetor u tem coordenadas x1, x2 até xn, o vetor v tem coordenadas y1, y2 até yn, e o vetor w tem coordenadas z1, z2 até zn. E vamos considerar também os números reais a e b. Nós vamos verificar cada uma das 8 propriedades que precisam ser satisfeitas para que Rn seja um espaço vetorial. Vamos começar pela propriedade A1, que diz que U mais V é igual a V mais U. De fato, se nós somarmos U mais V, nós estaremos somando um vetor com coordenadas x1, x2 até xn, com um vetor com coordenadas y1, y2 até yn. Isso resulta em um vetor cujas coordenadas são x1 mais y1, x2 mais y2 até xn mais yn. Como x1, x2 até xn, que são as coordenadas de U, são números reais, e y1, y2 até yn, que são as coordenadas de V, também são números reais, e como nós sabemos que a soma de números reais é comutativa, então esse vetor ele pode ser reescrito como um vetor cujas coordenadas são y1 mais x1, y2 mais x2 até yn mais xn, que por sua vez pode ser escrito como a soma do vetor y1, y2 até yn com o vetor x1, x2 até xn, que é igual ao vetor v mais o vetor u. Portanto, u mais v é igual a v mais u, e nós provamos que a primeira condição A1 da soma está satisfeita. A propriedade A2 diz que u mais v mais w é igual a u mais v mais w. Fazendo u mais v mais w, nós teremos x1, x2 até xn, mais y1, y2 até yn, e esse resultado é somado com z1, z2 até zn. Isso implica que nós teremos o vetor x1 mais y1, x2 mais y2 até xn mais yn, somado com o vetor z1, z2 até zn, que por sua vez resulta no vetor x1 mais y1 mais z1, x2 mais y2 mais z2, até xn mais yn mais zn. Esse vetor pode ser reescrito como x1, x2 até xn, somado com y1 mais z1, y2 mais z2 até yn mais zn. Ou seja, ele pode ser escrito como x1, x2 até xn, somado com y1, y2 até yn, somado com z1, z2 até zn, que é igual a u mais v mais w. Portanto, u mais v mais w é igual a u mais v mais w, e então a condição A2 também é satisfeita. Para a condição A3 ser satisfeita, deve existir um elemento nulo em Rn, tal que u mais esse elemento nulo seja igual ao próprio u. De fato, se nós fizermos esse elemento nulo ser o vetor nulo de Rn, que é o vetor com n coordenadas, onde cada uma das coordenadas é igual a zero, então nós teremos u mais o vetor nulo, igual a x1, x2 até xn, mais um vetor com n coordenadas, onde todas as coordenadas são iguais a zero. E isso resulta num vetor cujas coordenadas serão x1 mais 0, x2 mais 0 até xn mais 0. Ou seja, o resultante vai ser o vetor com coordenadas x1, x2 até xn, que é o próprio vetor u.
Portanto, U mais o vetor nulo resulta no próprio vetor U e a condição A3 é satisfeita. Para a condição A4 ser satisfeita, deve existir um elemento menos U em Rn, tal que U mais menos U seja igual ao vetor nulo. De fato, se nós fizermos o elemento menos U ser um vetor cujas coordenadas são menos x1, menos x2 até menos xn, então U mais menos U vai ser igual a x1, x2 até xn, mais menos x1, menos x2 até menos xn. Isso resulta num vetor cujas coordenadas são x1 mais menos x1, que resulta em 0, x2 mais menos x2, que resulta em 0, até xn mais menos xn, que também resulta em 0, e, portanto, U mais menos U resulta no vetor nulo, e então a condição A4 é satisfeita. A condição M1 diz que A vezes U mais V é igual a A vezes U mais A vezes V. Se nós fizermos A vezes U mais V, nós teremos A vezes x1, x2 até xn, mais y1, y2 até yn. Fazendo primeiro a operação de soma, isso vai resultar em A vezes x1 mais y1, x2 mais y2 até xn mais yn. E agora, fazendo a multiplicação por escalar, nós teremos um vetor cujas coordenadas são A, que multiplica x1 mais y1, A que multiplica x2 mais y2, até A que multiplica xn mais yn. Ou seja, um vetor cujas coordenadas são ax1 mais ay1, ax2 mais ay2, até axn mais ayn. Que nós podemos reescrever como sendo ax1, ax2 até axn, mais ay1, ay2 até ayn. Ou ainda podemos reescrever como A vezes x1, x2 até xn, mais A vezes y1, y2 até yn, que é, na verdade, A vezes o vetor U mais A vezes o vetor V. Portanto, A vezes U mais V é igual a A vezes U mais A vezes V, e a condição M1 é satisfeita. A condição M2 diz que A mais B vezes U é igual a A vezes U mais B vezes U. Se nós fizermos A mais B vezes U, nós teremos A mais B vezes x1, x2 até xn, que vai resultar num vetor cujas coordenadas são A mais B vezes x1, A mais B vezes x2 até A mais B vezes xn. Ou ainda, ax1 mais bx1, ax2 mais bx2 até axn mais bxn, que nós podemos reescrever como ax1, ax2 até axn, mais bx1, bx2 até bxn. Ou ainda, podemos reescrever como A vezes x1, x2 até xn, mais B vezes x1, x2 até xn, que na verdade é A vezes o vetor U mais B vezes o vetor U. Portanto, A mais B vezes U é igual a A vezes U mais B vezes U, e a propriedade M2 é satisfeita. A propriedade M3 diz que AB vezes U é igual a A vezes B vezes U. Se nós fizermos AB vezes U, nós teremos AB vezes x1, x2 até xn, que resulta num vetor cujas coordenadas são ABx1, ABx2 até ABxn, que nós podemos reescrever como sendo A vezes um vetor com coordenadas bx1, bx2 até bxn, ou que ainda podemos reescrever como A vezes B vezes um vetor com coordenadas x1, x2 até xn, que na verdade é A vezes B vezes o vetor U. Portanto, AB vezes o vetor U é igual a A vezes B vezes o vetor U. E a propriedade M3 também é satisfeita. Por fim, a propriedade M4 diz que 1 vezes U é igual a U. Se nós fizermos 1 vezes U, nós teremos 1 vezes x1, x2 até xn, que resulta num vetor cujas coordenadas são 1 vezes x1, 1 vezes x2 até 1 vezes xn, e isso resulta no vetor com coordenadas x1, x2 até xn, que é o próprio vetor U. Portanto, 1 vezes o vetor U é igual ao próprio vetor U. E a propriedade M4 também é satisfeita. Como todas as propriedades foram satisfeitas, nós podemos afirmar que o Rn, com as operações usuais de soma e multiplicação por escalar, é um espaço vetorial.